Olá, está começando mais um É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Nesta semana, com uma entrevista especial do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, vamos conhecer o balanço de resultados e dificuldades enfrentadas na Operação Brasil Verde 2. Vamos conhecer também quais são os próximos passos neste trabalho de fiscalização e controle da temporada de incêndios, queimadas e desmatamento ilegal que começa agora. Vamos conhecer nesta entrevista que você acompanha agora. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação inicial para a gente começar uma conversa que tem uma pauta bastante diversificada e muito importante para o país. A Verde Brasil 2, ela surgiu, com uma das primeiras medidas tomadas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, no momento em que nós avaliamos que seria necessária uma ação mais incisiva por parte do governo federal, no sentido da gente coibir as ilegalidades que vêm acontecendo em toda a Amazônia. Há ilegalidades ligadas aí ao desmatamento, às queimadas, ao garimpo ilegal, e outras, como contrabando, narcotráfico. Existem outras ilegalidades que ocorrem, não só essas aí. Então, a partir do mês de maio, do dia 16 de maio do ano passado, se iniciou essa operação onde as Forças Armadas atuariam em posições de bloqueio, fazendo a vigilância mais intensa das rotas de navegação dentro da Amazônia, por meio aí da Marinha e das próprias embarcações do Exército, o transporte de equipes de fiscalização por parte de aeronaves da Força Aérea e também do Exército e da Marinha, tudo no sentido da gente atuar em força para coibir essas ilegalidades. A operação inicialmente está prevista para durar até o mês de agosto, ela se estendeu até novembro e depois de novembro se estendeu até agora o final de abril, completando praticamente um ano, com resultados extremamente significativos, não só pela quantidade de material que foi apreendido, em termos de exploração de minério ilegal, em termos de equipamentos utilizados aí no desmatamento, seja desde uma simples motosserra até tratores, caminhões, assim como embarcações, aeronaves, 3,5 bilhões de multas que foram aplicadas. Então, foi uma operação grande e que, no frigir dos ovos, hoje, qual é o resultado que nós temos? Nós estamos esperando fechar o ciclo do sistema PRODES desse ano, com um mínimo de 15% de redução no desmatamento em relação ao que ocorreu no ano anterior. Vamos continuar essas ações agora empregando as agências de vigilância, as agências de fiscalização, mais a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos estaduais, para manter a pressão, de modo que a gente dê uma resposta efetiva do Estado brasileiro, demonstrando o nosso comprometimento com a preservação da Amazônia. General, quais foram os principais acertos e dificuldades desta operação? Olha, a primeira dificuldade é a amplitude da área, uma área que representa 60% do território brasileiro, que é a Amazônia Legal, sendo que praticamente metade do nosso território, a Amazônia Legal tem 5,2 milhões de quilômetros quadrados, o bioma Amazônia, que é a área efetiva a ser preservada, tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Metade disso são áreas preservadas, áreas que devem ser mantidas intactas, que são unidades de conservação e terras indígenas. Só que as pessoas têm que entender que essas unidades de conservação, essas terras indígenas, não têm uma cerca, tipo assim, você está entrando a terra indígena Yanomami. Não tem nada disso. É balizada por meras coordenadas geográficas, Então, a dificuldade que você tem não só de estabelecer no terreno esses limites, como também de manter o controle e impedir a entrada de criminosos nessas áreas. Então, essa é uma grande dificuldade de uma operação dessa natureza. E, obviamente, por ser uma operação interagências, requer
um equilíbrio, uma conversa constante entre os comandos conjuntos que foram estabelecidos, com a presença de esse grande número de agências, né? IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Mineração, polícias militares, polícias civis estaduais, cada uma tem os seus modus operandi, com sua forma de se comunicar. Então, são as grandes dificuldades apresentadas numa operação dessa natureza. Pelo que o senhor relatou, os ilícitos eles não têm regiões pré-determinadas. Eles ocorrem no bioma como um todo? Como é que o senhor avalia isso? Hoje, né, com o trabalho de inteligência que vem sendo feito, né, a gente sabe que a grande maioria desses ilícitos hoje estão ocorrendo em 11 municípios que nós selecionamos, né, que exatamente para intensificar as ações a partir agora, né, desse mês de maio, né, fazendo aquilo que nós, em linguagem militar, chamamos de seleção de frente, usando um princípio que é o da economia de força. Vamos concentrar a massa onde realmente está acontecendo a maior parte dos ilícitos. Né? São 7 municípios no estado do Pará. O Pará é o grande problema em termos de desmatamento hoje no Brasil, seguido de Mato Grosso, de Amazonas e Rondônia. Esse quarteto é onde, né, se concentra essa questão. O Acre e Roraima é em menor quantidade e o Amapá é praticamente zero, né? General, o senhor mencionou que foram arrecadados mais de 3 bilhões de reais nas multas aplicadas. Qual foi o custo dessa operação? É possível fazer um balanço financeiro dessa operação? A operação custou em torno de 400 e poucos milhões de reais, né? Esse foi o gasto ao longo desse ano. É óbvio que essa questão das multas a gente coloca muito claramente, tá? Foram aplicados 3,5 bilhões de multa. Só que aí o multado ele entra na justiça, recorre, né? Então não é tipo aquilo ali, foi multado, pagou no dia seguinte. É igual o imposto que a turma fica devendo, leva 10, 12 anos aí para pagar. Esse é um problema que nós temos e que nós temos que resolver. Temos que buscar uma solução para essa questão das multas se arrastarem no tempo, né, e aquele elemento que foi multado deixar de pagar. Há um tema muito importante para a região que é a questão fundiária, general. Muita gente acredita que este é o grande nó que emperra essa questão de combate às ilicitudes na Amazônia e também o desenvolvimento sustentável. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa questão fundiária na Amazônia? A questão da regularização fundiária, né, é uma das vertentes que nós elegemos como ações estratégicas prioritárias do Conselho, mas requer, né, uma legislação mais abrangente. Né? Nós temos hoje uma legislação que permite que se legalize por sensoriamento remoto, uma vez que a quantidade de propriedades é muito grande na Amazônia, nós calculamos aí em torno de 1 milhão de propriedades na Amazônia, né? Então, por sensoriamento remoto, se pode hoje, pela legislação existente, regularizar propriedades com até 4 módulos fiscais, né, em torno do máximo aí de 300, 400 hectares. E havia uma proposta, né, de legislação no Congresso que permitia que isso ocorresse até 15 módulos, né? Então, está uma discussão no Congresso, né? A ministra Tereza Cristina e a própria Frente Parlamentar da Agricultura são os principais interessados, né, numa discussão constante com a frente ambiental, né, porque tem que haver um casamento, né, das ideias desses dois grupos, né, da gente chegar a uma legislação que permita que nós avancemos nisso aí com celeridade. Um dos problemas é a própria questão de recurso financeiro, né? A ministra Tereza Cristina me disse que precisava de uns 400 milhões de reais para que a gente conseguisse levar avante dentro da legislação existente, a dos 4 módulos, que regularizaria em torno de 85%, 86% das propriedades, uma vez que a maioria das propriedades são pequenas propriedades. Já seria um grande avanço, né? Seria um grande avanço. Existem parceiros e stakeholders aí da iniciativa privada que gostariam de financiar isso, de aportar recursos nisso aí, porque exatamente como você falou, é uma das estratégias para você diminuir o desmatamento na região. General, para ampliar nosso diálogo aqui, a gente tem agora a participação do ex-ministro Aldo Rebelo. Vamos ouvir. Um dos grandes desafios do Brasil na questão da Amazônia é exatamente explicar a Amazônia, em primeiro lugar, para os próprios brasileiros, e explicar a Amazônia para o mundo. A Amazônia está todo dia nas manchetes dos jornais do Brasil e do mundo, mas a Amazônia é muito desconhecida, ainda é muito ignorada na sua história,
nas suas riquezas, na vida dos seus 23 milhões de habitantes. E a minha pergunta é exatamente essa: o que o Conselho da Amazônia tem feito ou o que o Conselho da Amazônia pretende fazer no esforço de explicar a Amazônia para os brasileiros, de explicar a Amazônia para o mundo? Porque eu creio que a partir do momento em que os brasileiros e o mundo compreenderem a Amazônia na sua história, na vida dos seus habitantes, nos seus desafios, nas suas potencialidades, eu creio que será mais fácil discutir o tema sem as paixões que tem despertado no presente momento. Eu agradeço o ministro Aldo aí por essa pergunta. O ministro Aldo é um profundo conhecedor, né, da Amazônia, foi ministro do Meio Ambiente, foi o homem que fez o nosso Código Florestal, né, um homem de notável serviço ao nosso país. Esse aspecto que o ministro abordou, né, conhecer a Amazônia, nós temos procurado, né, levar o que é a Amazônia aos mais diferentes fóruns, né, explicando que a Amazônia brasileira, né, corresponde a 60% do nosso território, é deseixada do centro estatal do país. Até hoje se chega na Amazônia, nos principais cantos da Amazônia, de barco ou de avião. Não há estradas na Amazônia. As pessoas que moram aqui no centro-sul do país, elas muitas vezes não compreendem que a pessoa viva numa cidade que ele não pega um carro e não se desloca até a outra, né? O tempo na Amazônia, ele avança em termos de dias, semanas, e não de horas, como, né, é comum aqui no Centro-Sul. Então, esses aspectos nós temos levado. Uma coisa que eu comento sempre é a distribuição espacial que nós herdamos, não é, da conquista histórica da Amazônia. Eu sempre faço uma comparação: a extensão territorial dos Estados Unidos praticamente é similar à nossa. E ali eles têm 48 estados, nós temos 26. Então isso mostra o tamanho, o gigantismo dos estados brasileiros, o que dificulta o gestor controlar, não é? Então esses aspectos têm que ser levados. Isso aí eu acho que ficou muito claro, não é, por ocasião da crise, a vida aí da pandemia em Manaus, não é? Se mostrou a dificuldade de se fazer uma logística da noite para o dia para uma capital de estado como Manaus, onde só se chega de barco ou de avião. Esse é um tema importante porque a operação transcorreu exatamente durante a crise da pandemia, que se acirrou no final do ano passado, enfim, e ainda demanda programas e ações de governos, de empresas, da população em geral. Quais foram os impactos que a crise da pandemia trouxe de dificuldade para a própria Operação Verde, general? Olha, é óbvio que, em primeiro lugar, nós tínhamos grande parte das Forças Armadas, em torno de 30 mil militares, empenhados nos comandos conjuntos que foram criados para apoiar as ações dos entes, né, federativos e, obviamente, do próprio governo federal no combate à pandemia. Ações desde transporte, não é, de insumos, não é, como oxigênio, vacina, não é, respirador, elementos de saúde que foram reforçar, não é, as áreas mais afastadas do país, não é, desinfecção de lugares que tinham sido, né, contaminados, não é? Então teve uma série de ações que as Forças Armadas fizeram. Também prejudicou a ação das nossas agências de fiscalização, porque muitos dos seus funcionários já se encontram numa idade mais avançada e, consequentemente, né, tinham que ser protegidos da exposição a essa questão do vírus, diminuindo, então, a própria capacidade da agência de ter mais gente no terreno. Então, a agência, em vez de ter 10, 12 fiscais em determinado lugar, tinha 2, porque os outros não tinham condições de comparecer. Então, a pandemia realmente ela dificultou, né, as ações aí da Operação Verde Brasil 2. Bom, há a possibilidade de uma cooperação internacional. Isso foi discutido agora na Cúpula do Clima em Washington. Qual é a possibilidade de termos mesmo uma cooperação internacional e como é que o senhor avaliou a participação do Brasil na Cúpula do Clima? Bom, começando pela Cúpula do Clima, né, na minha visão, a Cúpula do Clima foi uma ação da diplomacia americana, não é, no sentido de
apresentar os Estados Unidos da América novamente como um player global na questão do meio ambiente, uma vez que o governo anterior praticamente tinha se retirado dos fóruns, inclusive tinha se retirado do próprio Acordo de Paris, que é o principal hoje que nós temos em termos de busca da redução aí da questão do aquecimento da Terra, né? Então, o americano fez esse movimento, né, diplomático, uma reunião virtual, né? Uma reunião virtual, ela carece, né, daquelas conversas que ocorrem em reuniões que são presenciais e que se permite que, né, se obtenha melhores resultados. Óbvio que todos os países compareceram e fizeram as melhores, vamos dizer assim, propostas possíveis. Eu vou reduzir tanto, né, diminuindo, inclusive, o tempo previsto para a redução das suas emissões, né? Os países industrializados, eles têm muito mais problema que o Brasil para cumprir as metas do Acordo de Paris, porque o nosso problema é desmatamento, né? Desmatamento é mais simples do que você fazer uma transição energética de países que queimam petróleo e carvão, né? Esse é o X da questão nisso aí. Então, essa é a questão da cúpula global, né? Em relação à cooperação internacional, o que eu vejo é que nós temos o Fundo Amazônia que está parado, tem uma boa quantidade de recursos. Agora, a comunidade internacional quer ver um resultado. Por isso que eu falei anteriormente aí para ti, que a ideia é que nós chegássemos ao final desse ciclo do PRODES com um resultado positivo para dizer, olha aqui, ó, estamos trabalhando, destrava aqui o recurso do fundo, né, de modo que a gente possa melhorar as nossas ações e ter mais recursos para elas poderem avançar. Nós temos agora também mais uma participação aqui na nossa conversa, o professor Marcos Fava Neves, professor da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e também da Faculdade Getúlio Vargas aqui de São Paulo, especializado em assuntos do agro, traz uma participação e uma pergunta para a gente avançar na nossa discussão. Olá, Marcelo. Antes de mais nada, agradecê-lo pelo privilégio de poder fazer uma pergunta ao vice-presidente Mourão, que tem a minha grande admiração. Vice-presidente, sou Marcos Fava Neves, professor na Universidade de São Paulo, na FGV, na área de planejamento e agronegócios, e a pergunta para o senhor é a seguinte: com base na experiência do senhor, eu gosto muito de método, de etapa, para que a gente consiga efetivamente apresentar bons resultados na redução do desmatamento ilegal. Quais são os passos? Quer dizer, primeiro tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Qual seria a sequência de etapas para entregar bons resultados nessa área? Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado aí, professor Marcos, pela pergunta, né? Na realidade, são ações que têm que ocorrer concomitantemente, não é? Então, a gente se foca muito na repressão, né? As operações de comando e controle, mas elas não podem ser isoladas. Então, os outros aspectos, né? A questão da regulação fundiária, que nós já discutimos, né? A questão do pagamento por serviços ambientais, ou seja, os proprietários de terra da Amazônia receberem um recurso por manter, não é, a floresta em pé. Isso dentro da discussão que vem sendo travada aí desde a COP anterior, para que haja uma precificação, não é, das toneladas de carbono, e aquilo que o Brasil captura e impede que seja colocado, não é, na atmosfera face, não é, as características da nossa floresta, a gente receba daqueles países que emitem, né, e que, com consequência, é aquela questão do equilíbrio, né? E também, né, nós temos que ter projetos de desenvolvimento na Amazônia, não só pagar para o camarada manter a floresta em pé. E aí entra a questão da nossa biodiversidade, não é, se transformando na bioeconomia, que é um conceito que todo mundo fala, não é, tem muito discurso bonito, mas a gente tem que botar em pé isso aí, não é simples. Um dos maiores contrastes da Amazônia é justamente essa grande riqueza e uma população que vive em condições absolutamente miseráveis. Reservas indígenas, por exemplo, hoje contêm grandes reservas de metal precioso, de diamantes e outras pedras preciosas também. Como o senhor vê a questão do garimpo? Seria possível regulamentar essa atividade e beneficiando essa população da região? Olha, nós temos dois tipos aí do garimpo, né? Nós temos o garimpo em terras públicas ou, né, ou terra privada, né? Temos o garimpo totalmente ilegal, aquele que é feito em unidade de conservação ou na terra indígena.
A nossa Constituição já prevê que o Congresso tinha que regulamentar a exploração da terra indígena. Então, que se regulamente. Né? E todos os governos, praticamente, encaminharam um projeto de lei e esse projeto de lei terminou na gaveta. Né? Qual é o principal empecilho para isso, general? Eu acho que há uma, vamos dizer assim, uma certa, eu não quero chamar de hipocrisia, né? Porque eu acho que seria um termo muito forte, mas há um preconceito nisso aí, porque a partir do momento, não é, que a comunidade indígena concorda, não, eu quero que explore aqui na minha terra. Então você vai conceder aquela lavra, não é, para um grupo organizado, seja uma empresa, seja uma cooperativa, vai fiscalizar para que eles atuem dentro das regras ambientais, eles vão pagar imposto, que hoje ninguém paga imposto, essa riqueza se evade do Brasil por todos os buracos possíveis, não é? E vão pagar royalties para a comunidade que vive lá. Ou seja, na minha visão, todos sairiam ganhando. E hoje o que acontece? Todo mundo sai perdendo. Porque onde tem ouro, o ser humano vai atrás. Então nós temos que empregar recursos humanos para reprimir a ação dessas pessoas, não é? Eles terminam por extrair ilegalmente esse recurso, de forma predatória, contaminando rios, não é? Contaminando as próprias populações indígenas, e ninguém recebe isso aí. Né? Então nós estamos hoje no pior dos mundos nessa questão da exploração mineral. General, outra questão que muitos se perguntam é se o Brasil dispõe hoje de recursos tecnológicos para identificar e conseguir atuar com rapidez, especialmente no combate aos incêndios. Nós estamos nas vésperas aí da temporada de maior risco e também com relação ao desmatamento. O Brasil tem hoje recursos tecnológicos para identificar e agir rapidamente? Não, os nossos sistemas de monitoramento, né, que são operados aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles usam, né, imagens que são colocadas aí à disposição, não é, são imagens, vamos dizer, abertas, né, a todos os setores. Há uma dificuldade, não é, por alguns satélites que nós utilizamos, que são satélites ópticos e que, consequentemente, na época da chuva, não é, quando tem com a cobertura de nuvem muito grande, ele não consegue ver, daí a necessidade de satélites com tecnologia radar. Nós lançamos aí no final de fevereiro o satélite Amazônia 1, não é, que tem uma tecnologia embarcada nossa, de boa qualidade. Também tem outros sistemas que não são de uso livre, mas que nós estamos pagando por ele, como o sistema Planet, né, que é uma constelação de satélites que nos dá 24 horas por dia o que está acontecendo. A Polícia Federal foi quem fez o contrato e esse contrato está aberto para todas as agências que operam na Amazônia. Então, nós temos condições. O nosso problema é equipes em condições de operar no terreno. Porque não adianta eu observar que está havendo um desmatamento em lugar X e eu não ter capacidade de embarcar um grupo num helicóptero e fazer desembarcar lá para impedir que isso ocorra. Porque, vamos lembrar novamente, a Amazônia a gente não transita de carro. Né? Se quer chegar rápido, tem que ter aeronave, e aeronave custa caro. Bom, nós temos ainda mais uma participação. O Fernando Schiller, analista político do Band News, traz uma participação, uma pergunta também para o general Mourão. Vice-presidente Mourão, o senhor declarou recentemente que mais importante do que fixar metas de longo prazo para a redução de emissão de gases para 2050, 2060, é o país se concentrar naquilo que pode efetivamente fazer a curto prazo, no tema que efetivamente é mais importante para o país em nível global, que é a redução do desmatamento na Amazônia, com o que eu concordo inteiramente. Não é? Mas a pergunta que fica, acho que está na cabeça de todos os brasileiros, é: o Brasil efetivamente pode cumprir as metas de redução do desmatamento na Amazônia, que o próprio governo recentemente apresentou no Plano Amazônia, de volta à média de desmatamento 2016 e 2020. Não é? Ou seja, tem empenho do governo, tem os recursos prometidos na própria cúpula do clima pelo presidente Bolsonaro. Né? Qual é o grande desafio que o país precisa enfrentar para realmente apresentar uma redução sustentável do desmatamento na Amazônia? Muito obrigado, professor Fernando. Gosto muito do que ele escreve, é extremamente lúcido. Essa questão é: o que nós precisamos hoje? Né? Recuperar a capacidade operacional das agências de fiscalização ambiental, notadamente IBAMA e ICMBio. O que é recuperar a capacidade operacional? Pessoal, que elas estão com 50% dos seus efetivos,
Então, tem que abrir concurso, porque é a forma como se funciona aqui no Brasil, né? Se a gente pudesse contratar e depois despedir quando não precisasse mais, mas não é dessa forma que funciona na nossa legislação, a não ser que a gente consiga avançar numa reforma administrativa. Mas, sendo claro, tem que ter concurso e, nesse concurso, deixar muito claro que a turma que vai ser aprovada vai passar 5, 6 anos na Amazônia. Ela não vai fazer um concurso para ir para Abrolhos, não é? Ou para ir lá para Ilhéus, ou para o Parque de Foz do Iguaçu, ou lá para o Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Ela vai para a Amazônia. Então, pessoal. Segundo lugar, é o material. O que vem a ser o material? Essas equipes de fiscalização, nós teríamos que localizar, vamos dizer assim, em 20 bases no interior da Amazônia. Né? Essas bases posicionadas estrategicamente naqueles locais onde a gente sabe que o desmatamento ocorre, ou a queimada, né? Ou o garimpo ilegal ocorre com maior intensidade. Em cada base dessa, ter o fiscal e a equipe de segurança, seja da Força Nacional de Segurança, seja da Polícia Militar do Estado, né? Seja da Polícia Federal. De modo que a centralização da inteligência, né? Da observação, dizer, atenção, e nós temos centros de monitoramento, nós temos um centro de monitoramento em Manaus, temos um em Belém e outro em Porto Velho, que tem condições de, em tempo real, dizer, olha, está acontecendo um desmatamento no local de coordenadas X, Y e Z. Alerta a equipe embarca, desce e impede a ocorrência da ação. Então, essa é o estado final desejado que nós queremos para poder realmente chegar a 2030 zerando o desmatamento ilegal. Isso não custa tão caro, não é? Em torno aí de 300, 400 milhões de reais por ano. Não é? Também a contratação de aeronaves capazes de operar contra incêndios, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa. Não é? Nós já recebemos propostas de empresas dessa natureza que têm 10, 12 aeronaves específicas para combate a incêndio. Não é? Então, juntando isso, não é tão caro assim. Eu vou colocar aqui, 100 milhões de dólares por ano resolve esse problema. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República do Brasil, muito obrigado por sua atenção, sua generosa visita aqui aos estúdios da Bandeirantes em São Paulo. Foi mais uma vez uma satisfação poder conversar com o senhor sobre esses temas tão importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Muito bem, o É Tempo de Amazônia vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia e continue ligado. Na próxima semana tem mais. Até lá.